Ela era presa numa haste horizontal, a verga, e captava o vento de forma direta e poderosa, especialmente o vento de popa, aquele que sopra por trás do navio. Com esse vento empurrando, ela funcionava como um balão gigante, impulsionando naus e galeões com uma eficiência incrível. Para navios de madeira carregando toneladas de carga, isso era impressionante. Mas nem tudo eram flores. Se a vela redonda era ótima em linha reta, ela tinha suas limitações. Quando o vento soprava de lado, o chamado vento de través, o navio ficava instável e difícil de controlar, balançando demais e correndo o risco de virar. E a situação ficava crítica com o vento de frente, o temido vento de proa. Aí, a vela simplesmente parava de funcionar, inflando para o lado errado ou perdendo toda a pressão. Nessas horas, o navio ficava praticamente à deriva, dependendo da sorte e das ondas. Os navegadores precisavam fazer manobras complicadas ou esperar dias por uma mudança no vento. Por isso, para explorar a costa ou entrar em portos, os navios maiores precisavam da ajuda de barcos menores e mais ágeis. É aqui que entra uma vela mais discreta, mais essencial: a vela de mezena. Ela ficava na parte de trás do navio, na popa, e era menor que as velas principais. Sua função era estratégica. Em naus e galeões, a mezena trabalhava junto com o leme para ajustar o rumo e equilibrar o casco. Quando o vento vinha de lado, a vela de mezena podia ser ajustada para compensar a força e ajudar o navio a manter a direção certa. Em manobras delicadas, como atracar ou fazer curvas rápidas, ela era fundamental. Além disso, ajudava a manter a estabilidade em mar agitado. Ela não aumentava muito a velocidade, mas permitia que o navio aproveitasse melhor a força das velas principais. Entre os grandes mastros, existia também outro tipo de vela menos conhecido, mas superfuncional: a vela de estay. Diferente das outras, ela era montada na diagonal, entre dois mastros. Com um formato meio trapezoidal, ela preenchia o espaço entre o mastro principal e o da frente, ou entre o mastro grande e o de mezena. Sua principal função era aproveitar os ventos que não vinham nem de trás, nem exatamente de lado. Sozinha, ela não dava muita velocidade, mas podia aumentar o desempenho geral do navio em um ou dois nós, otimizando o fluxo de ar entre os mastros. E mais, ela ajudava a distribuir melhor a força do vento, reduzindo o desgaste das velas principais. Era, em resumo, uma vela de equilíbrio, garantindo mais estabilidade em condições de vento variadas. Agora, de todas as velas, poucas tiveram um impacto tão grande quanto a vela latina. Com seu formato triangular e montada na diagonal, ela foi uma verdadeira revolução tecnológica. Enquanto a vela redonda dependia do vento soprando por trás, a vela latina oferecia algo inédito: versatilidade. Com ela, os navegadores conseguiam manobrar com vento lateral e, o mais incrível, avançar contra o vento, algo impensável para os grandes navios com velas redondas. Essa capacidade tornava a vela latina perfeita para explorar a costa, entrar em rios, contornar ilhas e fugir de perigos. Foi por isso que os portugueses usaram barcos com velas latinas para explorar a costa da África no século XV. Eram embarcações leves, rápidas e muito manobráveis.
capazes de navegar perto da terra, avançar por trechos desconhecidos e até retornar contra ventos e correntes desfavoráveis. Em mar aberto, com vento lateral, um navio com velas latinas podia alcançar velocidades de 11 a 15 km por hora. Em dias excepcionais, passavam dos 16, um desempenho superior ao das grandes naus. Isso fazia deles a escolha perfeita para exploração e reconhecimento rápido. A técnica que permitia isso era chamada de bolinar. Bolinar era navegar em zigue-zague contra o vento, ajustando o ângulo das velas constantemente. Um exemplo clássico é a volta do mar, a manobra que permitia retornar da costa africana para a Europa. Para entrar em portos, explorar enseadas ou passar por canais estreitos, sua capacidade de ajuste fino ao vento fazia toda a diferença. A vela latina talvez não fosse a maior nem a mais imponente, mas era, sem dúvida, a mais inteligente. Com ela, os navegadores deixaram de ser reféns dos ventos e passaram a dialogar com o mar, usando sua força de forma estratégica. Foi esse domínio que permitiu que a humanidade fosse mais longe do que nunca, abrindo caminhos que mudaram a história para sempre. Se essa viagem pelos mares do passado te interessou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e conte nos comentários qual tipo de vela ou embarcação mais te impressionou. Obrigado por assistir e até a próxima!